E aí, meus queridos, como estão? Beleza? Mais um videozinho aqui do melhor curso de Python. Tá carregando aqui, por isso que não tá aparecendo a bendita da minha imagem. Apareceu agora, foi só reclamar. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub. Também não se esqueçam que conforme eu vou lançando os vídeos, eu vou deixando aqui quando é que serão as datas dos lançamentos, né? Esse daqui foi o vídeo, inclusive, de ontem, mas eu ainda estou gravando no dia 23, às 9h37. E para avisar também que eu estou me comunicando muito mais pelo YouTube. Se precisarem de alguma coisa, falem comigo pelo YouTube, ok? Vamos lá. Agora vão ser vários temas neste mesmo vídeo, né? Pois afinal de contas é um por dia e eu não quero deixar tipo 5 minutos de vídeo só enrolando vocês. Vou falar sobre herança múltipla, herança, diferença entre composição e agregação. Né, eu deixei só uns comentários aí que para eu não esquecer do que eu vou falar, tá? E falar um pouco sobre a preferência de composição, agregação ao invés de herança. Então vamos lá. Herança eu já havia dito. Então eu tenho, com certeza eu não deixei aqui, né? O que é herança? Eu tenho um determinado comportamento e este comportamento vai ser herdado por uma outra classe. Então eu tenho a classe cachaceiro aqui no meu negócio, né? Cachaceiro. E dentro dele eu tenho dois filhos, né? Dentro dele não, ele tem dois filhos, né? Então ele tem o corno sofrência e ele tem o tiozão. Essa é uma herança simples, vamos considerar assim. Ele somente está herdando do cachaceiro. Então só tenho corno sofrência e eu só tenho tiozão. Só que eu posso ter uma classe chamada tiozão sofrência, que ele é um corno sofrência e ele é tiozão junto. Então eu vou juntar aqui os dois, vamos dizer assim, e eu vou ter a minha classe tiozão sofrência, que é o tiozão sofrência, ele sofre, ele só sofre. Beleza? Então, o que é isso daqui? Quando nós estamos tratando desse ponto, então ele vai estar herdando de duas classes ou mais. Então aqui eu tenho uma múltipla herança. Existem linguagens que deixam fazer isso e existem linguagens que não. Por exemplo, o Java não deixa. O Java, se você tentar herdar de mais de uma classe, ele não deixa. Dá para você ter várias interfaces, mas de herança de classe ele só deixa uma. E olhe lá. Beleza? Deixa eu só colocar a minha mesinha aqui do lado e vou demonstrar para você como é que faz uma múltipla herança. É algo muitíssimo complicado, tá? É algo extremamente difícil. Espero que vocês vejam muito bem. Eu vou colocar aqui, porque é para não ter tanta complicação, né? Então tem aqui a classe tiozão sofrência. Então ele vai herdar de corno sofrência e ele vai herdar do tiozão. Só isso. Só isso daqui. Então, qual que é a principal vantagem de eu fazer isso? Então eu vou colocar aqui o tião igual ao que? Tiozão sofrência. Ah, tá, porque eu não importei. Tem que importar aqui o tiozão sofrência. Então, o tiozão sofrência. Beleza? Já importei. Ah, se eu pegar aqui o tião ponto apelido, eu vou colocar aqui tião marreco. E o tião marreco ele pode fazer o quê? Ele pode fazer o que um corno sofrência faz. E ele também pode fazer o que o tiozão faz. Então ele pode tanto reclamar, tião.reclamar, e ele também pode tião.o quê? Ele pode falar de mulher. Se eu vier aqui e executar, init do boteco, init do tipo cachaceiro, isso daqui é uma outra coisa que eu não havia apagado das outras aulas. O importante são essas duas linhas aqui. Ó. Veja que o tião marreco ele consegue fazer o que um corno sofrência faz, e o tião marreco ele também consegue fazer o que um tiozão faz. E isso é perfeito. Peronomútil. Qual que é o problema disso? O problema, quando você tem quando você tem uma múltipla herança, é quando você tem
duas classes que você herda com comportamentos iguais. Então os dois comportamentos conflitam. Então como assim? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a corno sofrência, eu vou colocar aqui def cantar, por exemplo. Então ele tem uma implementação diferente. O corno sofrência ele implementa o cantar diferente. Então, por exemplo, print, ele vai cantar, por exemplo, self ponto apelido canta Bruno e Marrone sem parar. Aí já o tiozão cachaceiro, como ele é tiozão, então ele canta a música mais antiga. Então vou colocar aqui cantar self. Aí ele já print. Então vou colocar aqui self ponto apelido. Beleza? Então o que ele vai cantar? Ele gosta de bota pra tocar Sula Miranda. Beleza? Ele toca Sula Miranda. Acho que é com 2 L's. Faz tempo que eu não escuto nem Sula Miranda. Tá? Então o tiozão ele curte escutar Sula Miranda, porque ele é tiozão. Então é o seguinte, se você não conhece quem é Sula Miranda, dá um Google aí. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou criar aqui mais duas classes. Vou criar duas classes do cacete. Eu vou vir aqui, eu vou aqui no principal e vou copiar os dois. Dane-se, tem o código para copiar, é isso mesmo. Mas não pode copiar e colar. Dane-se. Vou fazer isso que eu estou com preguiça. Então se eu rodar aqui normal, ó, veja que continua funcionando. O Tião Chifrudo chora pra cacete porque ele é corno e o Josiel só fala que pegou uma porrada de gente. Aí se eu vier aqui, cs.cantar, e se eu vier aqui no tiozão.cantar, eu vou rodar e os dois vão cantar de acordo com as implementações que eu fiz na classe. Só que, e se eu vier aqui no Tião Sofrência e botar ele para cantar? Então vou descomentar aqui o Tião Sofrência, ele reclama, ele vai falar de mulher e logo depois disso o Tião Sofrência ele vai cantar, desculpa. Que todo cachaceiro curte cantar. Se eu rodar aqui, ó, ele canta Bruno e Marrone. Qual que é a primeira classe que ele herdou? Aqui, tanto que eu vou fechar essa daqui que é para não confundir. Qual que é a primeira classe que ele herdou? Ele herdou corno sofrência. O que o corno sofrência canta? Ele canta Bruno e Marrone. Se eu vier aqui no tiozão, colocar o tiozão para importar primeiro, herdar primeiro do tiozão, e ele rodar, ele vai tocar Sola Miranda. Então assim, quando a gente, beleza, eu poderia simplesmente só pegar isso daí do cantar e eu poderia jogar ele mais para cima, eu poderia colocar esse comportamento somente no cachaceiro, enfim, e cada um dele vai poder herdar isso. Então, beleza, eu pego, jogo pro cachaceiro e o cachaceiro ele canta. OK? Só que assim, e se eu criar uma terceira classe? Eu vou só falar, não vou escrever aqui. Eu vou criar uma quarta classe, desculpa, que eu chamo, sei lá, tipo, sommelier. Ele não é nem cachaceiro, ele é um sommelier. E ele não fala nem de mulher, ele não reclama, o máximo que ele só faz, porque ele tá no boteco, ele pede cachaça. Só que ele só pede cachaça, ele não fala de mulher, ele não canta, nem nada do tipo. Então e aí? Como é que eu posso pegar um comportamento que é do cantar, que ele só serve pro corno sofrência e pro tiozão, e neste caso, o tiozão sofrência, como é que eu posso jogar ele pro sommelier, que é um cara mais, ou um cervejeiro, né? Então, eu vou colocar aqui a classe chamada cervejeiro. Beleza? Só que o cervejeiro, ele não canta. E aí, como é que eu posso pegar um comportamento que é o cantar, jogar ele pro cachaceiro, sendo que na hora que eu botar o cervejeiro para herdar do cachaceiro, ele vai herdar o comportamento de cantar também, o que eu não quero. Vocês entenderam qual que é o problema de você ter comportamentos, você inserir comportamentos dentro de herança? Porque toda a cadeia que tiver acima da sua herança, ela vai sofrer com as mesmas modificações. Então você tem que tomar muito cuidado quando você estiver trabalhando com herança. OK?
Espero que vocês tenham entendido isso, pelo menos essa primeira parte. E eu acho que eu vou parar por aqui porque eu já passei de 10 minutos. No vídeo seguinte eu vou falar sobre composição e agregação. Ok? Para esse vídeo não ficar 20 minutos e vocês no final quererem arrancar meu saco por causa que o tempo está muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham entendido pelo menos essa primeira parte, que é herança e múltipla herança, e os problemas que você tem com a herança, né? Quando você fica inserindo comportamento em coisas que não deveriam ter aquele determinado comportamento. Tá? E no próximo vídeo eu vou falar sobre composição e agregação. Queria falar no mesmo vídeo, mas acabou ficando muito grande. Beleza? Beijos na bundinha de vocês e até o próximo vídeo.